Ei, nova ordem. Power, Corruption and Lies. Se você não fala inglês, nova ordem. Poder, corrupção e mentiras. Ei, quem vem comigo? Depois que eu comecei a agir como homens e parar de ficar me questionando se o que eu escrevo deve ser compartilhado ou não, assim como eles não fazem, né? Se em algum momento existe algum tipo de questionamento na mente masculina, esse questionamento é se ele tá com tanto poder quando ele pensa. Eu gosto muito desse tom de ironia, porque é onde eu consigo expressar verdadeiramente a minha revolta, né? E assim, se isso é também um grande incômodo para o homem masculino, é aí que eu me firmarei. Sempre vista como uma pessoa muito irônica, muito sarcástica, eu não vejo outra forma de expor minhas revoltas senão essa. Então, vamos para o vídeo de hoje. Eu quero falar um pouco a relação entre o judiciário brasileiro, o resultado das eleições e também esse momento maravilhoso, né, do Campeonato Brasileiro de Futebol. Meu Deus. Todos sabem do crime, né? A gente sabe que os crimes acontecem, mas a penalidade, ela tarda muito a chegar. Isso quando não estamos falando de corpos periféricos e nem tampouco de corpos, né, que nem muitas vezes cometeram algum tipo de crime. Geralmente, essa penalidade ela vem depois do apito final, ela vem tardia, o resultado final já foi dado, já está definido. Parece até um efeito borboleta. É muito... Eu fico muito me intrigando como é que pode, assim, uma coisa dessa, sabe? A CBF afasta árbitros de vídeo de 2 partidas da 31ª rodada do Brasileirão. Fonte dessa notícia é o Lance. A 31ª rodada do Brasileirão foi recheada de jogos e polêmicas nas partidas desse sábado, do dia 26. O árbitro Diego Pombo Lopes, o VAR na partida entre Flamengo e Juventude, e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, o árbitro de vídeo de Vitória e Fluminense, foram afastados das partidas que atuariam nessa segunda-feira pela Série B. E aí também temos a notícia, né, do TSE. TSE dará resposta rápida à notícia crime de Boulos, diz Carmen Lúcia. Fonte, Agência Brasil, EBC. O que essas coisas têm a ver, né? Para a ministra, o incidente é isolado e não compromete as eleições. Da mesma forma, para a CBF, a arbitragem ter sido completamente tendenciosa, né? Criminosa, também não influencia aí no campeonato dos times que foram afetados por conta de uma arbitragem pouquíssimo arbitrária. Veja, é um resultado milionário na Bet que compromete todo o desenvolvimento de um time no campeonato. O atacante Rafa Silva do Cruzeiro usou sua conta oficial no Instagram para se desculpar por ter sido expulso com apenas 3 segundos de jogo, em partida contra o Atlético Paranaense nesse sábado, dia 27. Isso é brincar muito com cinismo, né? Cinismo esse muito utilizado recorrentemente por uma classe cínica que defende valores cínicos também. Até quando seremos vítimas do cinismo dos poderes? É muito frustrante, sabe? A relação futebol-política foi usada para que haja uma correlação bem simples de ser entendida. O momento judiciário brasileiro. A lei é bem simples de ser entendida, mas demorada demais para ser aplicada a uma civilização urgente. A banalização da invenção de mentiras, calúnias para prejudicar o lado oposto ao dos interesses nojentos da direita conservadora é muito nojento de ver. E olha que eu sempre sou conhecida como dar nó em pingo d'água. É nojento de ver a pilantragem fundamentada em proteção de direitos tão egoístas. O meu posicionamento não é surpresa, mas ainda me embrulha o estômago ver certos tipos de coisa acontecendo. É uma corja cafona, mal vestida, deselegante, comemorando de uma maneira podre, fedida mesmo. Você vê claramente que os interesses maiores foram atendidos quando o resultado das eleições por todo o Brasil se dá mais à direita. E não, a culpa não é sua. Se colocar no papel de vítima de um jogo matador de poderes é fundamental para se reconhecer no lado oposto. Existe um desespero geral, não somente dos cínicos direitistas, mas também da população emergente, de um país que emerge, que é o Brasil. E agora, liderado por um governo que pula a cerca como se não fosse nada e promove também mentiras para defender os seus interesses, se vê aquém.
Eu fico me perguntando incansavelmente, todos os dias, como é possível deitar a cabeça no travesseiro para dormir. Esquecemos o quanto nós, mulheres, somos violentadas por essas políticas públicas. Cada vez mais homens comemorando, cada vez mais homens brancos reunidos com suas lentes nos dentes, sorrindo em cima da desgraça, e pouco muda. Somos maioria, e mesmo assim assoladas por um lugar de submissão de direitos e deveres a essa corja masculina enrustida no próprio narcisismo. Narcisismo esse que é pouco colocado para eles. A gente vê, mulheres, e eu vejo também mulheres, se encaminhando e recorrendo a grupos de salvação por se questionarem o tempo inteiro se são boas pessoas. Enquanto por nenhum segundo sequer vemos bondade sendo feita por esses ditos homens de bem. Lamento, a justiça tarda, a justiça falha e falhará para sempre enquanto não se perceber que não somos e nunca fomos iguais perante a lei. Os direitos desses homens brancos e eleitos estão resguardados por leis desde antes mesmo de seu nascimento, enquanto pobres, pretos, mulheres, trans e travestis precisam ser empilhados dia após dia numa política de justiça a partir do extermínio. Liga o YouTube. Homens falando sobre os seus orifícios e como queriam doá-los a seus amigos e parceiros. Piadas de cunho sexual por todos os lados. Mas quando são colocados frente a frente com esse falo gigantesco que eles próprios se dispõem a ficar reforçando o tempo inteirinho, se mostram inseguros e birrentos. A falta da mãe é muito bizonha em homens adultos que, em seu completo delírio narcísico, são incapazes de enxergarem para além do seu órgão genital. Defeituosos no que tange suas emoções, frustrados com a própria situação constrangedora, que não conseguem voltar atrás de um passo sequer. Não recorrem ao passo atrás nem para pegar impulso e vão atropelando todos que questionarem suas próprias inseguranças. Triste, porque eu, mulher, questionadora, política e às vezes até indigesta, me coloco sempre na frente dessas inseguranças masculinas e sinto que cada dia mais o alvo das minhas costas aumenta. Esse texto, ele é um texto que eu fiz com muita revolta. Revolta de ter passado uma semana completa sem acesso às redes sociais. E nessa uma semana eu vi todas as árvores da minha vizinhança sendo arrancadas pela raiz, num calor escaldante, num sol que você via as ondas de calor subindo pelo asfalto e agora a gente não tem mais sombra nenhuma pelo bairro. Fantástico. É mesmo uma política de se invejar. É uma política assim que eu fico encantada em como pode. E no Diário Oficial o que a gente vê é que agora a nova contratação da empresa, vai acelerar os pedidos de poda e remoção de árvores que a população tanto pede. Que loucura! Estamos vivendo um completo delírio, gente? E assim, esse texto também foi baseado um pouco no filme que eu vi nesse final de semana, que é um filme do Laerte com o Otto Moreira. É o filme A Cidade dos Piratas. Ele está disponível também no YouTube. É um filme que, a primeiro momento, se você não prestar atenção na forma como ele é construído, você vai pro Letterboxd e vai falar que ele não faz sentido nenhum. Porque é também o que o Otto, o diretor do filme, quer que você pense, assim, que o filme não tem sentido. E essa é a grande ironia. Eu vi 2 filmes sobre cartunistas que usam a ironia de uma maneira muito louca, porque eu acho que quem usa da ironia para poder fazer sátira acaba se pegando muito na frustração do meu Deus, ninguém entende a ironia que eu quero realmente dizer. Mas é um caminho a ser usado no humor e é um caminho que eu particularmente uso muito e adoro e já me peguei nessa frustração de não entender a minha ironia. Eu gosto do tom irônico que eu trago nesses momentos e agora, nesses vídeos mais longos, eu consigo me dispor a também explicar um pouco dessa ironia. A Cidade dos Piratas é um filme que fala sobre o cartunista, fala sobre o criador, o diretor, o roteirista e todo um sistema de opressão sobre o gênero. E assim, gente, se eu pudesse indicar para vocês alguns estudos, eu indicaria o estudo sobre gênero. O estudo sobre gênero, ele me abriu muitas respostas sobre algumas revoltas que eu tinha com ser mulher.
Eu nunca fui daquela mulher que ama ser mulher feminina e adora tudo isso, sabe? Que tem essa coisa. E assim, isso me frustrava muito, porque eu sempre fui a garota engraçada e nunca a escolhida, sabe? Mas isso nunca abalou fortemente a minha autoestima a ponto de eu ficar me questionando e etc. e deixar de ser assim. Porque eu acho que ser engraçada, assim como a Fran, que é a Fran que faz o King Kong. A Fran, ela falou uma frase no Prêmio Glamour que ela ganhou e ela diz bem assim: Importante para mim, eu sou uma mulher palhaça e a palhaçaria é uma arte ancestral. E só em 1990 acontece o primeiro grupo de mulheres palhaças no Brasil. Porque para a mulher não é permitido ser humana e ser palhaça é ser humana. Então, essa arte tem apenas 30 anos feitas por mulheres aqui no nosso país. Sempre que eu entro em cena para ser ridícula, para que riam de mim, eu sei que eu estou fazendo um trabalho para uma revolução do nosso gênero nesse país. Porque a mulher aqui não pode errar. E a palhaça, ela entra em cena para errar. Então eu agradeço demais por esse espaço e eu quero dedicar esse prêmio a todas as mulheres desse país. O meu espetáculo, King Kong Fran, é um espetáculo independente. Ele já levou mais de 100 mil pessoas para o teatro de forma totalmente independente, sem nenhum patrocínio. E nós mulheres, a gente não pode ser humana, né? A gente não pode mesmo, assim, exercer a nossa humanidade. E quando a gente trabalha com gênero e corpo, a gente percebe que o nosso corpo é percebido, né? Nós mulheres não temos o direito de não perceber o nosso corpo o tempo inteiro. E quando a gente expande essa conversa de gênero, essa conversa de perceber-se e tudo, acaba construindo um discurso que, se você não estuda sobre gênero e não se questiona, fica muito complicado de você acompanhar realmente o pensamento. Então eu entendo perfeitamente quem não entende A Cidade dos Piratas com esse viés de gênero, assim, sabe? É um filme muito bom, é um filme muito emergente, assim, acredito que muitas pessoas poderiam assisti-lo e, sobretudo, digerir esse momento eleitoral que a gente passou de prefeituras com esse filme. É um momento muito frustrante, sabe? Eu vejo que a gente caminha cada dia mais para uma soberania de homens masculinos e é muito triste assim mesmo, sabe? Você vê que o discurso sobre gênero, sobre corpo, sobre o massacre e extermínio a povos do nosso país, povos pretos, indígenas, ele é muito fundamentado em discurso de homens brancos, sabe? E por mais que nós somos a maioria eleitoral, nós somos a maioria no país, nós mulheres, nós ainda somos fadadas a muitas construções do pensamento de gênero sobre nós, sabe? É triste, né? Quando eu falei sobre gênero nas minhas redes sociais, eu recebi uma mensagem que até hoje é indigesta, tipo, de que a gente gasta muito cartucho com coisa à toa. Mas eu percebo que a direita não se preocupa em gastar cartucho com nada, porque não se aprofunda em pautas nenhumas e só promove o desespero e se fundamenta nesse desespero para poder ganhar seu protagonismo. E assim, gente, a gente vive num país de pessoas desesperadas, de pessoas emergentes, de soluções emergentes e pouquíssimo fundamentadas em coisas que realmente vão promover o bem-estar da nação. Nós, infelizmente, estamos passando por um momento muito delicado do governo Lula, né? Haddad conversando com Faria Limer sobre o novo teto de gastos, promovendo mentiras sobre isso, sobre esse tema. E assim, eu só tenho como indicar vocês a estudarem, sabe? Porque eu acredito muito no poder do conhecimento para poder libertar as pessoas desse pensamento que querem que a gente pense, sabe? Infelizmente, a gente, enquanto estudioso, a gente também tem que levar em consideração a realidade do povo brasileiro. E o povo brasileiro hoje é um povo completamente fadado a coisas que já foram muito bem esclarecidas, que não são boas para nós,
mas por serem faladas em palanques de igreja, por serem faladas por homens brancos de colarinho, são discursos abraçados, né? Então, quando a gente não tem essa referência tão bem estabelecida da construção do povo brasileiro, a gente se perde mesmo, assim, sabe? A gente fica achando que a direita é mais inteligente na comunicação, a gente fica achando que a direita está à frente, quando na realidade, né, a gente vê um movimento de recuo mesmo das figuras que se dizem esquerdistas e estão concorrendo a eleições e tudo. É um recuo muito triste de ver mesmo, né? A gente não poderia esperar nada do Lula mesmo, que sempre se colocou sendo um neoliberal. Mas o Boulos, da forma como ele se colocou nessas eleições, uma coisa que eu até comentei com um amigo esses dias, o uso da cor roxa pelos integrantes do PSOL. Gente, pelo amor de Deus, ai, a psicologia das cores não funciona. Meu irmão, roxo, a gente está falando de coisas alegres, juventude e isso e tudo mais. Eu sei que vocês querem abraçar essas pessoas, mas só que a nossa cor é vermelha e para sempre será. Roxo e laranja para falar de massacre policial nos morros aqui da Grande Vitória. Que impacto que você traz? Ah, mas a gente quer se afastar um pouco dessa coisa ruim, né, que a esquerda é, sabe? Que coisa ruim que a esquerda é? É isso que eu não consigo entender, né? A gente é visto como tão ruim, como um povo tão revoltado e etc, tudo mais. Só que a gente vê a direita espumando, né? Espumando mesmo, propagando ódio de uma maneira completamente bizonha, completamente animalesca, assim, sabe? A gente vê essas eleições de São Paulo foram uma coisa assim, cara, é muito frustrante mesmo, sabe? A galera lá da periferia, salve periférico, diversos desses salve periférico lá na tomada de posse do Ricardo Nunes com o Tarcísio Freitas, é muito triste, assim, sabe? Quantos homens tinham ali reunidos e, assim, sei lá, mano. É muito complicado falar sobre essa construção do gênero masculino, desse falo gigantesco, né? Sem que eu não me faça entender, assim. Eu tenho esse receio de falar essas coisas, mas se vocês não se aprofundarem nesses estudos de gênero, homens masculinos, vocês estarão para sempre fadados a essa coisa superficial da masculinidade de vocês, sabe? Pô, é muito estranho, assim, sabe? Esse complexo com o cu que vocês têm e ficarem com essas piadas, esses youtubers fazendo essas piadas toda hora, toda hora, toda hora. Que contribuição que vocês estão dando, assim, pro planeta Terra? Eu fico pensando, sabe? Pô, é muito tranquilo para vocês chegarem em casa e depois de gravarem 3 horas de vídeo falando sobre o cu de vocês. E eu aqui me questionando as coisas que eu falo, porque eu tô com medo de falar alguma coisa sem dar o know-how necessário para que seja entendido, sabe? É surreal, mano. E nesses dias que eu me aproximei mais de mulheres e de pessoas que estão, né, à margem da sociedade, assim, eu participei de uma roda de conversa e a gente ouve muita coisa, sabe? A gente ouve muitas mulheres que rezam pelas suas famílias, sobretudo, muitas mulheres crentes, assim, que acreditam mesmo na solução que um homem do lar vai dar, que um policial vai dar, né? E não se reconhecem no papel poderoso de chefes do lar, né? De donas da sua própria existência, das suas próprias decisões. E eu percebo que cada vez mais que a gente se levanta para se colocar donas da nossa própria existência, das nossas próprias decisões, como a gente incomoda. Eu não tenho me arrependido de estar fazendo esse papel de ser dona da minha própria decisão. Muito pelo contrário, as coisas têm acontecido, mas
Depois de muito estudo mesmo e depois de muita terapia para poder aceitar que eu não estou num papel de impostora quando eu levanto a minha voz para falar das coisas que eu sei. As coisas que eu sei que não vieram de grupos de WhatsApp, as coisas que eu sei que não vieram de correntes do Facebook, as coisas que eu sei que não vieram de vídeos feitos por inteligência artificial que falam o que querem. As coisas que eu sei que vieram através dos meus estudos, em artigos, né, documentados. E uma coisa que eu vi na semana passada foi o episódio do Vralcast, que foi com cientistas, 2 cientistas, né? E o Vralcast é um podcast da Porta dos Fundos que satiriza mesmo essa burrice generalizada e normalizada que está acontecendo no nosso país. E eles fazem perguntas mesmo que são perguntas que a gente ouve, tá? Tipo, como assim você estudar artigo? Como assim, sabe? Você está estudando em cima do estudo de alguém e tal, não sei o quê. É complicado, sabe? É complicado você falar que você quer estudar mais e se aprofundar mais em coisas que são importantes para você, né? Inclusive, eu, nessa de não ter rede social, eu acabei lendo um pouco mais algumas coisas. Hoje eu quero falar especificamente da revista Cinema. Esse projeto é daqui do Espírito Santo. É um projeto da Caju Produções, né? Que foi um cinema a céu aberto em cidades do interior daqui do Espírito Santo. E essa edição Reconectar, ela tá muito bacana, assim. Mostra diversas coisas que nós podemos fazer para poder desconstruir esse pensamento colonial que é imposto sobre nós nas escolas e tudo. E complementando também com o vídeo do Jones Manuel, que é o título Por que a China deu certo. Quero falar somente dessa parte específica que ele fala como pode, né? Os sociólogos que nós aprendemos nas escolas e tudo são todos europeus. Pouco se fala dos historiadores e sociólogos também do Brasil. E, cara, é muito revoltante mesmo saber que a gente é fruto disso, sabe? Que o brasileiro não se reconhece como um povo de pensamento colonizado. E, assim, a nossa revolução, ela será decolonial, eu imagino. Eu tenho, assim, esse vislumbre de uma revolução decolonial, onde a gente perceba que todas as bases do nosso pensamento são fundamentadas em pensamentos brancos, em pensamentos ingleses e, enfim, europeus, brancos, etc. Isso a gente pode ver, né? Isso eles falam muito aqui nessa revista Reconectar. Aqui eu vou comentar com vocês é sobre essa página, Amazônia, um jardim milenar. É a primeira página da revista. Interessante para a gente estudar sobre essa decolonização do pensamento. Porque, veja bem, ela começa dessa forma. Quando pensamos em antigas civilizações, nossa mente geralmente se volta para as pirâmides do Egito, as cidades de pedra dos astecas ou os templos monumentais dos maias. No entanto, a Amazônia nos revela uma forma diferente e igualmente impressionante de civilização antiga. Sem grandes construções de pedra ou monumentos imponentes, os povos amazônicos criaram uma das obras mais extensas e complexas da história humana, uma floresta inteira, modelada ao longo de milênios para sustentar milhões de pessoas. Os estudos recentes mostram que a Amazônia é, na verdade, um imenso jardim cultivado por povos indígenas ao longo de milhares de anos. Essa perspectiva nos convida a repensar o que entendemos por civilização e desenvolvimento. Na Amazônia, encontramos um exemplo notável de como uma sociedade pode prosperar em harmonia com seu ambiente, deixando um legado que perdura até hoje nas árvores, plantas e na própria estrutura. O estudo identificou 8 práticas de manejo principais que os povos indígenas usaram para moldar a floresta. 1. Remoção de plantas não úteis. 2. Proteção de plantas úteis. 3. Atração de dispersores de semente. 4. Transporte de plantas úteis. 5. Seleção de fenótipos desejáveis. 6. Manejo do fogo. 7. Plantio. E 8. Melhoria do solo. Essas práticas, aplicadas ao longo de milênios, resultaram em florestas mais ricas em espécies úteis para alimentação, medicina e outros usos culturais. Nós somos um povo muito rico, sabe?
E a nossa riqueza, ela vem muito também do solo, ela vem muito também da floresta. E eu penso mesmo na revolução decolonial a partir desse pensamento de entender melhor as tecnologias ancestrais que nós temos. E até quando eu uso esses termos, eu tenho muito receio de usá-los, porque eu sei que não é todo mundo que acessou mesmo esse tipo de termo. E tecnologia ancestral é uma coisa que eu leio e só agora eu entendo, né? Tipo, eu acho que foi 2018 que começaram a falar um pouco sobre afrofuturismo e tecnologias ancestrais, assim. Eu lembro que o Beco das Pretas falou um pouco sobre isso e eu fiquei muito intrigada no que era. E hoje, assim, lendo essas coisas, eu entendo perfeitamente que tecnologias são essas, sabe? Tecnologias essas que nos fazem nos entender enquanto ser humano. E quando a gente se entende enquanto ser humano, a gente para de baixar a cabeça para os senhores, né? A gente não aceita hierarquia e a gente para de querer se encaixar em um sistema que nos oprime, sobretudo. É isso, assim, eu acho que infelizmente, a gente enfrenta momentos de muito cinismo, de muito desespero, e esse cinismo da direita, dos homens de bem, é um cinismo muito branco. É um cinismo de pessoas que chegam nas nossas terras e nos compram com as promessas de dias melhores. E essa história não é de hoje, essa história se repete dia após dia. Enfim, né, gente? Mais um vídeo para vocês. Eu espero que vocês gostem das indicações. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o filme Cidade dos Piratas. Esse filme realmente é muito bom. Vou deixar mais uma vez o link dos livros também que eu indico. Nele tem o livro Roupa, Mulher, Trabalho, que fala um pouco desse estudo de gênero, assim. Ele foi um livro muito enriquecedor, entender sobre como pode, né, os homens sempre usarem esse cunho sexual para poder promover as coisas que querem, nós mulheres sermos fadadas ao silêncio. Porque se a gente levanta a voz para falar sobre cu, pinto, capaz desse vídeo já ter caído. Então, assim, muito bacana. Espero que vocês conheçam o trabalho da Fran. Ela é uma mulher palhaça. O episódio do Vralcast que a Fran foi, eu vou deixar ele aqui também na descrição. O episódio do Vralcast também com as cientistas eu vou deixar na descrição. E essas são as indicações da semana. Espero que a gente questione cada vez mais, né? E que a gente se reconecte com as coisas que nós sabemos de berço e não essas coisas malucas de homens adultos brigando por um poder como se a vida fosse um eterno Gotham City. Boa semana! Beijo!